uma coisa que deixa todo mundo confuso é quando a gente fala sobre nutrição. Essa é uma das áreas da ciência que mais geram polêmicas e quem fica mesmo prejudicado é você que não sabe como se alimentar. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre a ciência da nutrição, para que você entenda por que é tão confuso e como se informar nesse universo de desinformação que a gente vive hoje em dia. Então me acompanha aqui até o final, porque nesse vídeo eu vou trazer a solução para você. Bom, primeiro de tudo, para a gente entrar nessa conversa, vamos começar da base, como as informações na nutrição são coletadas, como que os estudos são conduzidos. E o primeiro problema que faz com que a nutrição seja tão confusa é o fato de que tudo envolve dinheiro. E eu não estou falando de teoria da conspiração ou de empresas que patrocinam estudos para manipular resultados, não, eu estou falando do simples fato de que a gente precisa de dinheiro para conduzir pesquisas científicas. Isso com certeza influencia a forma como nós coletamos informação. Pensa comigo, estudos na área de nutrição custam muito dinheiro e alguém tem que bancar essa conta. No caso da nutrição, quem paga os estudos são empresas que sempre têm interesses financeiros por trás, são corporações que visam lucro, ou então o governo, por exemplo, o governo norte-americano financia uma série de pesquisas. Só que aí que entra o problema, porque dentro desse cenário a gente acaba selecionando muitos temas a serem estudados. Porque para um pesquisador conduzir uma determinada pesquisa, ele precisa que aquele tema que ele escolheu seja aprovado, seja pelo governo ou por alguma empresa que decide pagar o estudo. E o que acontece na prática é que a gente tem uma série de estudos que são conduzidos com suplementos, compostos específicos que não dizem toda a verdade sobre a nutrição. E tem temas que são muito relevantes, mas que simplesmente nunca vão ser estudados porque não tem interesse financeiro por trás das empresas ou interesses políticos por trás dos governos. E é por isso que nós temos tantos estudos falando dos benefícios de ômega 3, coenzima Q10, resveratrol, compostos isolados. E a gente não tem tantos estudos assim olhando para a dieta como um todo, olhando para alguns padrões alimentares, porque cadê o dinheiro aí nessa conversa? Isso cria uma falsa impressão de que suplementos são muito mais benéficos, de que existem vários compostos que trazem benefícios para nós. E outras questões isoladas, digamos, por exemplo, o consumo de fibras, a gente não vai ter tanto estudo assim, porque cadê o dinheiro em falar para as pessoas que eles deveriam consumir mais frutas e vegetais que são ricos em fibras? Então o problema já começa na base, já começa na forma como a gente coleta informação. E claro, é evidente que essas instituições, sejam empresas ou o governo, vão influenciar os resultados de estudos, mesmo que todos os pesquisadores sejam de bom caráter, tenham boas intenções. Porque se você recebeu milhões para falar sobre o produto de determinada empresa ou para falar sobre algum assunto que o governo tem interesse, é evidente que isso vai influenciar os resultados da pesquisa. Mas o problema é bem maior do que esse. De qualquer forma, a gente acaba conduzindo muitos estudos na nutrição e tem sim acesso a boas informações, excelentes artigos que são publicados. A questão é que quem se comunica com as pessoas, a informação que chega para você não é o que está documentado nos estudos científicos. Quer dizer, quem se comunica com o público é o governo com recomendações nutricionais ou pior, a mídia e influenciadores de mídia social. Nós vamos falar isso mais para frente, mas vamos falar primeiro aqui sobre as recomendações que o governo traz sobre nutrição. E eu vou me referenciar nos livros do Dr. Campbell, esses dois aqui que eu li recentemente, porque ele fez parte dos comitês de nutrição e ele fala muito sobre isso. Por exemplo, ele, pesquisador, sabia claramente dos benefícios de frutas e vegetais. Mas quando ele foi falar isso para o comitê, vamos colocar uma recomendação aqui para as pessoas aumentarem o consumo de frutas e vegetais e reduzirem o consumo de carne, porque é um alimento que parece ser danoso. Sabe o que esses membros do comitê falaram para o Dr. Campbell? Não, isso não é relevante, não vão falar isso porque as pessoas vão parar de comprar carne. Inclusive, ele cita ao longo do livro que ele recebeu várias ameaças, ele quase foi expulso dos comitês por tentar trazer a informação que estava documentada na literatura. Isso é um ótimo exemplo para mostrar para você como que essas recomendações nutricionais têm interesses políticos e econômicos por trás. Um bom exemplo é o leite. Boa parte dessas recomendações vieram dos Estados Unidos, um país que tem o leite fortemente
fortemente enraizado em sua cultura, e até hoje há esse entendimento de que o leite é essencial por ser uma excelente fonte de cálcio, apesar dos estudos não mostrarem exatamente isso, porque o governo americano literalmente subsidia vários produtores de leite, há um forte interesse econômico e político por trás, e todas essas recomendações têm algum certo nível de manipulação, algum certo nível de interesse por trás. Não significa que é todo mundo mau caráter, que é tudo teoria da conspiração, não, a maior parte dos pesquisadores e daqueles que escrevem essas recomendações são pessoas bem intencionadas, mas como envolve dinheiro, como envolve interesses políticos, isso afeta toda a forma como a gente coleta informações e divulga isso para o público. E o prejudicado muitas vezes é você. E a outra questão que é muito importante para a gente falar sobre nutrição é o fato de que essa área da ciência envolve muitas emoções e tem fortes impactos pela nossa cultura. Pensa comigo, vamos pegar outra área da ciência, digamos a medicina, eu vou avaliar se um medicamento é ou não eficaz. Olha, não tem muita emoção por trás disso aí. Se esse medicamento não se mostrar eficaz, ninguém se importa tanto. Agora, se eu for avaliar se o consumo de carne é ou não saudável, pode ter certeza que vai ter muita resistência aí por parte das pessoas, da população, do governo, das entidades, não só pelos interesses financeiros que a gente acabou de discutir, mas também pela emoção das pessoas, pelo fato de ser um alimento fortemente enraizado na nossa cultura. Agora pensa comigo, o pesquisador que está tentando arrumar patrocínio para o estudo dele vai falar de um tema tão polêmico assim? Não, ele não vai falar sobre isso, ele vai escolher outro tema e esse assunto acaba esquecido. E acaba que a gente não tem tantos estudos sendo conduzidos em determinados temas por causa dessa questão da emoção, por causa dessa questão da cultura. E essa é uma das principais razões de por que nutrição é tão complicada e por que tem tanta confusão nesse meio. Mas não é só isso, apesar de todos esses problemas, desses interesses financeiros, culturais, econômicos e das emoções envolvidas, o problema mesmo da nutrição é muito maior. E parte do fato de que quem se comunica com o público, quem traz informação para você são jornalistas, influenciadores de mídias sociais ou o próprio governo que a gente acabou de discutir. E é evidente que esses jornalistas, influencers, eles não estudam nutrição, eles não sabem interpretar estudos científicos. E nutrição é uma das áreas mais complexas para a gente estudar. Pensa comigo, digamos um jornalista que viu um estudo pontual observando benefícios, digamos, do ômega 3. Esse jornalista, ele quer visualização, ele quer fazer uma reportagem que chama atenção, então ele vai pegar esse estudo e vai fazer uma mensagem bem sensacionalista, do tipo, estudo mostra que ômega 3 é essencial para nossa saúde, sendo que foi só um estudo pontual que não diz toda a verdade, mas essa é a informação que chega até você. Aí amanhã sai outro artigo mostrando que o ômega 3 não é tão importante assim para nossa saúde, e aí vem um outro jornalista fazendo uma nova reportagem falando exatamente o oposto e fica parecendo que todo dia sai uma informação completamente diferente na nutrição. Mas é assim que a ciência funciona, os estudos nunca são conclusivos e a gente tem que olhar para o corpo de evidência. O problema desses jornalistas é avaliar um estudo só e tentar sensacionalizar a informação, porque se você for mais coerente, olhar para todo o corpo de evidência, você vai ver que a nutrição na verdade é bem consistente. Pegar 10, 20, 30 artigos e você vai olhar e falar, olha, 80, 90% desses estudos observam benefícios com ômega 3, mas isso não vende, isso não traz essas reportagens que todo mundo vê. Cadê o dinheiro nessa conversa? E o pior de tudo é que o influenciador de mídia social vai lá e lê essa reportagem e faz um post falando sobre isso. Ou seja, a informação que já veio distorcida de alguém que não sabe de nutrição foi distorcida de novo e isso que chega pra você. Não é à toa que é tudo tão confuso e que você não sabe como se alimentar hoje em dia. Por fim, os próprios profissionais da área de nutrição são influenciados por isso, porque nem todo mundo sabe ler estudos científicos, sabe ter uma interpretação cautelosa das informações. Boa parte dos nutricionistas não estão lendo artigos científicos, eles deveriam fazer isso, mas eles vão lá e olham para essas reportagens e tomam conclusões com base nisso. Ou o próprio interesse financeiro. Lembra que eu falei para você das empresas? Pois é, se você for, por exemplo, para um congresso de nutrição, você vai ver a primeira coisa, as marcas de nutrição lá, logo na porta do congresso. E boa parte das palestras vão aclamar os benefícios do whey protein ou de determinar o suplemento que aquela empresa está vendendo. E aí eles dão amostras grátis, trazem vários benefícios para esses profissionais e é muito fácil de convencer eles desse jeito.
E mais uma vez, o prejudicado é você que quer ter acesso à informação de qualidade. Então assim, a nutrição é uma área da ciência que é muito complicada de estudar porque envolve dinheiro, envolve economia, envolve fatores culturais, emocionais. Todo mundo se acha no direito de falar sobre nutrição, todo mundo quer botar o dedo e ninguém sabe o que é informação de verdade. Agora aqui no final desse vídeo eu vou mostrar pra você como se proteger da desinformação. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que um estudo isolado não é informação absoluta, isso é muito importante para você se proteger. Então toda vez que você vê uma reportagem nova, um post novo na internet, tenha consciência disso, é só um estudo, isso não é a informação de verdade. Dá uma olhadinha nessa reportagem, ele se referencia mesmo em estudos ou é só uma pesquisa? Existe também a questão emocional, a questão cultural, então por vezes o pesquisador, mesmo que ele não seja mau caráter, ele vai aclamar o benefício de um determinado alimento ou composto porque aquilo faz parte da cultura dessa pessoa. E para você se proteger, o mínimo que você tem que fazer é ver várias reportagens, ver vários vídeos e nunca levar um vídeo, uma reportagem como informação absoluta. Ou melhor ainda, tenta ir direto no artigo. Eu sei, é complicado, mas se você quer ter acesso à informação, lê pelo menos o resumo do artigo e vê se ele condiz com aquilo que aquela pessoa está falando. Outra estratégia legal é usar das inteligências artificiais. Eu sei, não é perfeito, mas você pode pesquisar aí no Google ou no ChatGPT, isso vai te trazer uma informação no mínimo coerente, porque essas ferramentas conseguem avaliar e resumir vários artigos científicos de uma vez só. Não é perfeito, mas pelo menos te traz uma informação mais clara, mais coesa. E o melhor de tudo realmente é procurar um profissional qualificado para te ajudar. E é verdade, tem muito nutricionista ruim, tem muita desinformação, mas também nós temos excelentes profissionais que trazem informação de muita qualidade. E como você não é especialista em nutrição, você precisa achar alguém que você confia para te ajudar a interpretar toda essa bagunça que é a ciência da nutrição. E assim como eu falei agora, você não precisa confiar em só um nutricionista, vai em 2, 3 nutricionistas e vê a informação que é mais consistente entre eles. E toda vez que você se deparar com um vídeo novo, dá uma olhadinha na descrição, esse profissional tá se referenciando em artigos, é mais de um artigo que ele está citando. Por exemplo, olha para os meus vídeos aqui no YouTube, se você olhar eu sempre cito 5, 10, 15, até 20 artigos por vídeo. Eu nunca olho para um artigo só e falo que essa é informação absoluta, eu tento discorrer várias pesquisas e fazer o contraste entre diferentes fontes de evidência. Isso é um sinal claro de que é um profissional que está interessado em mostrar a verdade para você e não os seus próprios interesses econômicos, financeiros e culturais. Então é importante que você entenda isso aqui nesse vídeo. Só porque uma informação está documentada num estudo científico não significa que isso é a verdade absoluta. Nós temos estudos ruins, nós temos fortes interesses financeiros e culturais, econômicos por trás de tais estudos. A gente nunca avalia uma pesquisa isolada, a gente avalia o corpo de evidência, toda a literatura num determinado tema. Mesmo assim, os estudos vão tender para um lado porque há o interesse financeiro por trás. Então, por exemplo, nós vamos achar mais estudos observando o benefício do uso de suplementos. Não significa que suplementos são necessariamente benéficos, não é assim que funciona. A gente tem que ser coerente para interpretar informações. Se você quer saber mais sobre nutrição, quer um profissional qualificado, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque eu tô sempre trazendo as melhores informações possíveis para você. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo e te vejo na próxima.